Fala minha gente, hoje mais cedo eu dei uma aula de PA para Ana Clara e aí eu percebi algumas coisas que eu fui improvisando na hora que seriam interessantes para fazer um vídeo, talvez ajude mais gente também. Então a ideia aqui é a progressão aritmética Mario Kartica. Me ajuda, Gabriel. Qual vai ser a ideia dessa progressão aritmética Mario Kartica? Eu vou imaginar como se eu estivesse numa corrida do Mario Kart e aí cada jogador vai simbolizar uma coisa aqui na minha progressão. Então eu vou ter o Luigi, vou ter o Crash, está perdido de outro jogo aí, vou ter a Princesa Peach, vou ter o bonequinho de Lego perdido de outro jogo também, o Mario, o Sonic, o Link depois e por último o Bowser. Esses 8 jogadores estão competindo para ver quem fica em primeiro e aí filmando o jogo, né, filmando e sendo meio que o juiz do jogo, o juiz da partida, a gente tem aqui o Laquito voando na sua nuvem aqui. E aí o que acontece? Né? Para o Laquito o que importa é a ordem que essa galera tá na corrida. Agora tem avião passando, tem máquina de lavar batendo aqui, mas vamos que vamos. Espero que não atrapalhe muito vocês aí o barulho. Pra mim tá bem alto no fone aqui. E aí o que importa agora é que tem esses jogadores A1, A2, A3, até o A8, né? E aí cada uma dessas posições a gente vai chamar de termos. Então esses termos aqui são aqueles números que aparecem em sequência na minha PA. Eu vou falar mais dos números em si aqui, mas imaginem agora essa posição, né? Os termos estão cada um uma posição certinha dentro da minha progressão aritmética. E aí vamos imaginar que esse jogo tem a seguinte regra, né? Esses jogadores, né, esses termos agora que a gente vai imaginar, eles vão ter a seguinte regra. O primeiro cara vai ser menos penalizado e o último cara vai ser mais penalizado pelo juiz. Como assim? O Luigi vai pagar 4 moedas por ele estar em primeiro. E aí os jogadores que vão logo depois dele vão pagar 3 moedas a mais, sempre a partir do anterior. Então o segundo jogador, que é aqui o Crash, ele vai pagar 4 moedas, igual ao Luigi, e mais 3. Já a Peach, que está em terceiro lugar, a Princesa Peach, ela vai pagar aquelas 7 moedas do Crash, que é o jogador anterior, e 3 moedas a mais. Então vocês podem perceber que tem sempre um aumento, né? Do jogador para o seguinte, eu aumento essas 3 moedas aqui. E a questão agora é a seguinte, né? Eu tenho 8 jogadores aqui, mas se eu tivesse 80, né? Se eu tivesse uma PA com mais termos, como é que eu faria para achar, por exemplo, aqui o caso do Bowser, que está lá em oitavo, né? Sem eu precisar passar de um por um, como é que eu poderia fazer para achar quantas moedas ficam para o Bowser pagar? Se ele está em último, né, ele vai ser quem vai pagar mais caro. Como é que eu posso fazer para descobrir isso de um jeito mais rápido? Bom, vamos pensar aqui o seguinte, então. Eu tenho aqui a minha sequência, né? Eu quero saber quanto que o Bowser está pagando, sabendo que o Luigi está pagando 4 lá no começo, na posição 1. É como se o meu A1 fosse igual a 4 nessa minha PA. A gente pode pensar também que os termos da minha PA vão estar assim, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, separados por vírgula, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma PA também, foi a primeira PA que a gente aprendeu na vida, né? E o que a gente vai dizer agora, então? Esse aumento que eu tive, né, de 3 daqui para cá, de um jogador para o seguinte, esse aumento de 3 é o que a gente chama de razão. Então a gente falou do termo, que é o A1, A2, A3, A4, que são os nossos jogadores, nossos corredores, né, como se fossem as posições que eles ocupam. E aí essa moeda que ele está pagando em cada posição, que essa moeda tem a ver com a posição, né? Quem estiver mais atrás paga mais, quem estiver mais à frente paga menos. Então, tendo essa razão, eu consigo saber quem vai pagar mais estando mais atrás e quem vai pagar menos estando mais à frente. Eu consigo relacionar essas duas coisas. Então vamos imaginar aqui que nessa posição A1, né, eu vou ter lá as 4 moedas. E aí na posição A2 eu vou aumentar 3 moedas. Depois vou aumentar mais 3 para ir para 3. Eu vou aumentar de 3 em 3 assim, ó. Daqui para cá eu aumento 3 moedas. Daqui para cá eu aumento 3 moedas. 3 é a minha razão. Então vou sempre aumentando de 3 em 3. Nesse caso aqui eu posso somar 3 em 3 várias vezes, né? Agora se eu tivesse um A80, um A800 ou algo assim, ia ser difícil fazer a conta. Vamos tentar achar uma estratégia mais eficiente aqui para eu conseguir chegar na quantidade de moedas que aquele jogador teria que pagar. Ou seja, para eu saber qual é o valor do A8, nesse exemplo aqui. Então eu sei duas coisas. Eu sei que o meu A1 tem 4 moedas, então eu sei que A1 é igual a 4, escrevendo aqui matematicamente. E eu sei que a minha razão, que a gente usa a letra R para representar, ela é igual a 3. Tudo que eu preciso saber agora para avançar isso tudo é ver quantas vezes eu tenho que fazer esse movimento aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu nem precisava contar que seriam 7 vezes, porque eu parti do cara que era o A1, meu primeiro termo, e avancei até o A8. Do A1 ao A8, eu posso ver de cara logo que eu já tinha feito 7 avanços, né? Eu posso pensar aqui que eu fiz 7 avanços, em cada avanço eu pago 3. Então o que eu fiz, né?
Para eu chegar no A8, para eu saber quanto tem no A8, basta eu pegar o meu A1, que é o meu primeiro termo, e aí somar esses 7 avanços. Esses 7 avanços são avanços, cada vez que eu faço um avanço, é um avanço com um R, né? Com uma razão, que nesse caso aqui é 3, pode ser qualquer outro valor, né? Então eu vou ter aqui que meu A8 vai ser igual ao A1, que no caso aqui é 4, agora eu vou substituir o 4 aqui, mais 7 vezes a razão, que nesse exemplo aqui também foi 3. Então eu fiquei com 4 mais 21, 25 moedas que o Bowser teria que pagar. Então eu descubro com isso que meu A8 seria 25. Tá, mas e aí se eu tenho, em vez de saber quem é a quantidade de moedas do Luigi, eu sei a quantidade de moedas da Peach, né, que aqui está como 10. Então o meu A3, o terceiro carinha aqui, o meu A3 agora é igual a 10. A minha razão continua sendo 3. Se eu quiser saber o meu A8, basta eu ver quantos avanços eu faço do A3 para chegar no A8. Então eu quero chegar no A8, quero saber o A8 quanto que ele é. Então eu vou pegar o A3 e vou ter que avançar quantas vezes? Bom, para ir do terceiro cara da fila até o oitavo cara da fila, eu faço 5 avanços, né? Então eu avanço 5 vezes aquela razão, aquela taxa de 3 que aumenta de um para o outro. Então se você reparar, no anterior eu fiz A1 mais 7 razões, 1 mais 7 dá 8, então eu chego no oitavo cara, eu peguei o primeiro cara da fila e avancei 7 vezes para chegar no meu oitavo. Aqui agora eu estou avançando do terceiro cara da fila, que é a Princesa Peach, e estou avançando 5 vezes. De qualquer forma, né, se eu for do terceiro cara da fila avançar 5 vezes, eu paro no A8. Então vou ter aqui, ó, o A8 vai ser o meu A3, que é esse 10 aqui, com mais 5 vezes a razão, que não deixou de ser 3, né? Continua sendo 3. E aí, de novo, eu vou achar 10 mais 5 vezes 3, 15, que dá 25. Então, da mesma forma, eu achei que o A8 é igual a 25. Só que o que é legal disso é que esse raciocínio serve para voltar também, né? Se eu tenho o A8, eu sei que ele é 25, para eu achar o A7, o que eu faço para achar o A7? Se eu tenho o A8, que eu sei que é 25, né? E eu sei que a razão é igual a 3, como é que eu faço para achar o A7? É só eu voltar 1, né? O que eu faço para achar o A7? Eu pego o meu A8 e tiro um R. Estou botando um R aqui só para deixar claro que eu estou fazendo um avanço ao contrário, né? Eu estou fazendo um recuo, sei lá, né? Então eu estou chegando e voltando uma vez aqui. Então o que eu vou fazer, né? Se eu for conferir daquela forma que eu conferi os valores aqui, ó, o A8 menos 1R é eu pegar o oitavo jogador e voltar uma posição. Eu paro no sétimo, que é o que eu quero achar aqui, que é o sétimo. Então quem vai ser o A7, que é quantas moedas o Link pagaria? Seria o A8, que é 25, menos uma razão, que é menos 1 vezes 3, ou menos 3 mesmo, né? 25 menos 3, 22. Essa seria a quantidade de moedas do A7. E aí, só para dar mais um exemplo, se eu quiser saber o A5 do Mario aqui. Vamos lá, Mario. A5 vai ser o quê? Eu posso pegar o A7 e voltar 2, ó. Então eu vou tirar 2R. Com isso eu vou achar o A5. Ou eu posso também pegar o A5 vai ser o meu A8. E aí eu vou chegar e vou voltar 3 razões. Eu voltei 1, 2, 3, né? A8 menos 3R. E qualquer cálculo parecido com esse, basta que eu tenha aqui o valor do índice, né, somando com o que está aqui, no caso somando com o menos 3, né? Se isso der o valor que está aqui, vai dar certo. Então pensa nessa lógica de ir e voltar. Então lembrando, os termos são cada um dos números que aparece na minha PA, nessa ordem que eles vão ter, a razão é o aumento que tem de um para o outro, e eu tenho essa relação entre os termos e a razão. Nesse exemplo aqui, qual que seria a minha PA? Eu escreveria assim, 4, 7, 10, 13, de 3 em 3, e lá no meu oitavo cara, eu tenho o 25. Então essa é a ideia da progressão aritmética Mario Kart. Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude vocês a entender um pouquinho melhor. Sabendo isso aqui fica mais fácil, entender depois a soma, como é que faz para tirar a média entre os termos e achar o termo do meio, coisas assim. Tudo isso fica mais fácil você entender bem esses conceitos iniciais. Então sempre é bom fazer analogias com alguma coisa que vocês já conhecem, que vocês já gostam, né? Fica mais fácil. Tá certo? Espero vocês nos próximos vídeos. Quem tiver alguma sugestão, alguma crítica, manda pra gente aí. E até a próxima, gente. E quem tiver interesse em fazer aula de matemática comigo online, é só mandar mensagem no Gmail, no Instagram ou no YouTube, que eu tô com os horários livres ainda. E é só me dar um oi lá, tá bom? Um abraço, pessoal. Me ajuda, Gabriel.